Olá, queridos alunos da série oitavo ano. Estamos aqui com a explicação da nossa avaliação de português, que contará 6 pontos para a nota do nosso primeiro bimestre. E eu preparei esse material para poder explicar melhor para vocês sobre a avaliação, para que vocês possam ter um bom desempenho na realização dela. Bem, antes de iniciarmos a nossa avaliação, eu coloquei aqui algumas regras fundamentais para uma boa realização, né, da avaliação, que a principal dela, a primeira regra, é você se identificar, né? Não esqueçam de colocar, né, ao iniciar uma avaliação, antes de passarem para a leitura das questões, primeira coisa que você não pode esquecer é colocar o seu nome completo, a série e a turma em que você estuda, tá? É importante que vocês leiam com bastante atenção as questões da avaliação. Caso ainda haja dúvida ao terminar a leitura, releiam essa questão, né? Porque às vezes na releitura, muitas vezes, é possível de ser compreendido, né, o que realmente cada questão está pedindo. Lembrando que para cada questão objetiva só existe uma alternativa a ser marcada, e essa alternativa ela não deve ser rasurada, não deve ter borrões e nem também o uso de corretivo. Então, é necessário muita atenção na hora de marcar a alternativa, e lembrando também que as avaliações devem ser respondidas à caneta, tá, e não a lápis. Caso ainda haja dúvidas após a explicação das questões que eu vou fazer agora para vocês, então vocês entrem em contato comigo no meu PV para tirar alguma dúvida que ainda haja, tá? Mas isso no horário da aplicação da nossa prova, e eu vou poder, né, explicar melhor, né, para que vocês não tenham nenhuma dificuldade na hora de resolver as questões. E é importante também que vocês não esqueçam de fazer a devolutiva dessa avaliação na escola até o prazo, para que nós possamos, né, ter acesso à sua avaliação, fazer a correção e lançar a sua nota no sistema. Então, desejo a todos uma ótima avaliação, tá? Que vocês possam desempenhar bem, né, esse papel da aprendizagem, né, possam manifestar realmente o que vocês aprenderam no decorrer desse bimestre e que tenham boas notas. Bem, e a nossa avaliação ela inicia-se com um texto pequeno, de Carlos Drummond de Andrade, intitulado Histórias para o Rei. Então, prestem muita atenção à leitura desse texto, porque algumas questões nós temos aí da avaliação são referentes a esse texto, tá? Histórias para o Rei. Nunca podia imaginar que fosse tão agradável a função de contar histórias, para a qual fui nomeado por decreto do rei. A nomeação colheu-me de surpresa, pois jamais exercitara dotes de imaginação e até me exprimo com certa dificuldade verbal. Mas bastou que o rei confiasse em mim para que as histórias me jorrassem da boca à maneira de água corrente. Nem carecia inventá-las, inventavam-se a si mesmas. Este prazer durou 6 meses. Um dia, a rainha foi falar ao rei que eu estava exagerando. Contava tantas histórias que não havia tempo para apreciá-las, e mesmo para ouvi-las. O rei, que julgava minha facúdia uma qualidade, passou a considerá-la um defeito, e ordenou que eu só contasse meia história por dia, e descansasse aos domingos. Fiquei triste, pois não sabia inventar meia história. Minha insuficiência desagradou, e fui substituído por um mudo que narra por meio de sinais e arranca os maiores aplausos. Bem, a primeira questão vem falar sobre os tipos de narradores. Nós temos aqui 2 tipos de narradores, que é o narrador personagem e o narrador observador. A questão vem perguntando quanto ao personagem que conta a história, né? Trata-se de um narrador personagem, ele participa da história, ou ele é um narrador observador onisciente, né? Que conta
o que se passou com outros personagens. Então, vocês acham qual tipo de narrador está presente aí no texto? Para que vocês possam também identificar melhor, vocês vão procurar no texto uma frase que exemplifique, que mostre claramente o tipo de narrador que você vai marcar nessa questão. E vocês vão ou pintar ou circular, né, dentro do texto essa frase, que mostra se é um narrador personagem ou se ele é um narrador observador, tá? Geralmente o narrador personagem, ele vai apresentar verbos em primeira pessoa, né? Vocês vão poder perceber a presença desse narrador dentro da história. E o narrador observador, geralmente, né, os verbos estarão em terceira pessoa, pronomes também em terceira pessoa, porque ele está contando algo que aconteceu, né, que se passou com outros personagens em que ele não fez parte, tá? Então, não esqueçam de identificar no texto essa frase que comprova o tipo de narrador aí como complemento da primeira questão. Na segunda questão, vocês também terão que identificar no verbo todos, ou melhor, no texto, né, todos os verbos que vocês encontrarem. Passem um tracinho abaixo dos verbos. Depois que vocês identificarem os verbos, vocês vão observar quais são os tempos verbais, né, que aparecem nesses verbos. E vocês vão poder separar esses verbos entre tempos verbais, os verbos que estão no presente, aí vocês vão listar esses que estão no presente, os que estão no passado, e esses outros aqui seriam verbos nominais, né, que estão no infinitivo, ou no gerúndio, ou no particípio, tá? Então, vocês vão listar esses verbos. Primeira coisa, vocês vão ter que procurá-los dentro do texto, dentro da história, para depois fazer essa seleção pela questão do tempo verbal, tá? Identifique no texto e copie abaixo os verbos que pertencem a cada tempo diferente, presente, passado e outros tempos verbais, que geralmente serão os tempos nominais, né? Formas nominais do verbo. Ou também gerúndio, né? Enfim, nós temos também imperativo, quando dão ordens, imperativo afirmativo, negativo. Então, vocês, tudo que for verbo, vocês vão grifar e vão poder separar nesses tempos aí, o presente ou passado, e caso seja outro tempo verbal, você vai colocar na alternativa C, outros. Bem, a terceira questão é uma questão pessoal, onde você vai concordar ou discordar, né, do desfecho da história. Você concorda com o fato de o contador de histórias ter contado tantas histórias ao ponto de ser substituído por um mudo, né, e que o mudo é que acabou sendo satisfatório para o rei e para a rainha, né, porque o contador de histórias estava contando tanta história que isso acabou incomodando, né, a realeza. Então, vocês concordam com esse desfecho? Por quê? Na quarta questão, nós temos aí uma questão de análise da linguagem. Analise um trecho aí da música Se Ame Mais, da cantora Marília Mendonça, que é uma cantora sertaneja, que acredito que muitos de vocês a conhecem, e responda ao que se pede. Então, nós temos aqui um trechinho, observem esses trechos que estão destacados aqui, né? Os termos destacados dentro dos trechos. Não tô jogando na sua cara, não. Não quero confusão. Hoje eu tô tão na paz, por que não faz o mesmo que a gente faz? Gente feliz não atrapalha os outros casais. Então, os termos destacados aqui, nós temos tô, né, e a gente. Com relação a esse termo destacado, vocês vão responder essa quarta questão. Bem, continuando aqui a quarta questão, as palavras destacadas nessa estrofe da música, que é o tô e a gente, estão empregadas na linguagem. Qual tipo de linguagem foi usada aí, né, nesses trechos? Foi uma linguagem informal ou uma linguagem formal? Lembrando que linguagem informal é aquela que a gente utiliza, né, no nosso dia a dia, com pessoas próximas, né, sem se preocupar muito com a forma de falar, por isso que é informal. E formal é aquela linguagem mais
voltada para os conhecimentos gramáticos, né? Voltada mais para uma linguagem de uma situação mais formal, que requer um cuidado maior, né, na forma de se falar, na forma de usar essa linguagem. Então, vocês acham que esses trechos, né, essa estrofe aí da música, o que predomina é uma linguagem informal ou formal? Aí você deve marcar a alternativa que você acha que é a correta. Na quinta questão, vocês vão assinalar V, né, para verdadeiro e F para falso com relação aos tipos de linguagem, né, as linguagens verbal e não verbal. Aí nós temos aqui algumas frases e vocês vão avaliar se essa frase é verdadeira ou falsa e colocar entre parênteses, né, as letrinhas V ou F. A linguagem verbal utiliza qualquer código para se expressar, enquanto a linguagem não verbal faz uso apenas da língua escrita. Linguagem não verbal faz uso da língua escrita e a verbal é qualquer código. Aí você vai avaliar. São utilizadas para criar atos de comunicação que nos permitem dizer algo, ou seja, linguagem. Esses tipos de linguagem, tanto verbal e não verbal, têm a principal função, que é nos dizer algo. Aí você avalia se é verdadeiro ou falso e coloca, né, uma dessas letras. E dando continuidade à quinta questão, né, onde você vai colocar verdadeiro ou falso, nós temos aqui, continuando, falando sobre a linguagem não verbal, que é aquela que utiliza qualquer código que não seja palavra, enquanto a linguagem verbal utiliza a língua, seja oral ou escrita, para estabelecer a comunicação. Aí você avalia se é verdadeira ou falsa. Linguagem verbal e não verbal, quando simultâneas, né, quando acontecem juntas, quando nós temos um texto onde há a presença das duas, isso colabora para o entendimento do texto. Vocês acham que uma linguagem verbal junto com a linguagem não verbal deixa um texto mais compreensível? Né? Você coloca verdadeiro ou falso de acordo com o seu julgamento. Na sexta questão, vocês vão colocar entre parênteses a letra D quando, né, nós tivermos uma frase onde vai prevalecer a denotação, e a letra C quando prevalecer a conotação. Só lembrando a vocês que denotação é quando eu tenho a palavra, ela está sendo usada no seu sentido real, ou seja, aquele sentido que você realmente vai encontrar lá nos dicionários, né? Quando eu tenho conotação é quando eu estou utilizando no seu sentido figurado, tá? Então vocês vão avaliar dentre essas frases aí se as palavras estão sendo usadas no seu sentido real ou no seu sentido figurado. E se for no sentido real, eu vou ter a letra D de denotação, e se for no seu sentido figurado, vai ser conotação. Minha mãe é meu espelho. A palavra espelho aí, né, sendo usada no comparativo da mãe, ela foi usada no seu sentido real, a mãe realmente é um espelho, ou foi no seu sentido figurado? Aí você vai colocar na letra, a letrinha correspondente à sua resposta aqui entre parênteses. Quebrei o espelho de casa. Né? Aqui nós temos a letra A e a letra B, nós temos a palavra espelho. Uma delas está sendo usada no sentido real, né, de espelho objeto, e a outra está sendo usada no sentido figurado, né, que é a chamada conotação. Aqui na letra C e na letra D, nós temos a presença da palavra coração. Essa menina tem um coração de ouro. E o outro, Peter, né, fez um transplante de coração. Então, qual dessas alternativas a palavra coração está sendo usada no seu sentido denotativo e no sentido conotativo? Você é ruim, pois possui um coração de pedra. Ainda temos aqui uma outra também, né, frase usando a palavra coração. Esse coração está no sentido real ou sentido figurado? Completei 20 primaveras. Né? Aí vocês verão com relação à letra G. Na primavera os campos florescem. Então, a primavera, qual delas é sentido real e qual é sentido figurado?
Eu acredito que essa ficou bem claro para vocês. Bem, a sétima questão está pedindo para que vocês leiam as frases abaixo e assinale a alternativa que identifica corretamente os sujeitos. Aí aqui nós vamos ver a questão dos tipos de sujeito. Sujeito, só lembrando que é de quem a frase está falando, né? De quem a frase trata. Isso é o sujeito, chamado até de um dos termos essenciais da oração. E esse sujeito, ele tem as suas classificações. Ele pode ser sujeito simples, sujeito composto, sujeito indeterminado, sujeito oculto, que em algumas gramáticas é chamado de sujeito desnencial. E em algumas orações também nós vamos ter orações sem sujeito, que é quando tiver principalmente fenômenos da natureza. Por exemplo, choveu bastante ontem. Choveu. Quem choveu? Então não tenho como saber, né, quem choveu. Choveu foi a natureza, então aí eu vou ter uma oração sem sujeito. Então, para identificarmos o sujeito da oração, é sempre bom a gente perguntar ao verbo quem praticou aquela ação, né? Quem fez isso? Aí eu vou saber identificar quem é o sujeito da oração. Lembrando que se você nem sempre, né, o sujeito ele virá no início das frases, tá? Isso seria a ordem direta de uma frase, onde vai aparecer primeiro o sujeito e depois o predicado. Mas nem sempre isso acontece. Algumas frases podem aparecer o sujeito no meio, né, da frase ou no final dela. Então, a frase 1 nós temos: bolos e tortas são os meus doces preferidos. O que são, né? Quem são os meus doces preferidos? Aí você vai encontrar, né, o sujeito. E aí você vai ver qual é o tipo desse sujeito para depois procurar em qual alternativa está aí a resposta das três, né, dos três tipos de sujeito aí das três frases. Na frase 2, Morgana foi atendida no hospital. Quem foi atendida no hospital? Né? E na frase 3, opinam sobre tudo. Quem opinam? Né? Aí vocês vão ter que identificar quais são esses tipos de sujeito na ordem que aparecem aí na frase 1, 2 e 3. E aí você vai ver qual alternativa está a sua classificação na ordem que eles apareceram aí nas frases. E marcar a alternativa. Lembrando que questões objetivas não aceito, né, rasuras e nem o uso de corretivo. E a prova deve ser respondida à caneta. A oitava questão pede para que vocês identifiquem, né, correlacionem, na verdade, né, as frases com tipo de predicado. Aí vocês vão ter que procurar, né, qual o tipo do predicado, se é predicado verbal, se é predicado nominal ou se ele é um predicado verbo nominal. Lembrando que o predicado nominal, ele geralmente vai aparecer um verbo de ligação, vai ter o predicativo do sujeito, que ele aqui vai ser o núcleo do predicado nominal, né, que é uma característica do sujeito, e esse verbo ele vai servir apenas para ligar o sujeito para a sua característica, por isso que é chamado de verbo de ligação, tá? Então, no predicado nominal, nós vamos ter como principal, né, o núcleo principal vai ser o nome, que é o predicativo do sujeito. Então, nós vamos ter a presença de verbo de ligação. No predicado verbal, nós já teremos, né, verbos mais significativos, verbos que vão indicar mais ação, tá? Então, vocês vão poder observar que o sujeito vai praticar aquela ação, né? Verbos que vão indicar a ação praticada pelo sujeito, então vou ter um predicado verbal. E no predicado verbo nominal é quando eu vou ter a presença dos dois, tanto de verbos significativos, né, verbos que geralmente exprimem ação, quanto também, né, de predicativos, né, do sujeito, que vão ser características do sujeito, podendo aí ser denominado como um verbo nominal. Predicado verbo nominal, ele vai ter os dois complementos, ou melhor, os dois núcleos, que é um verbo e também o seu predicativo, que seria o nome. Então, dentre as frases, vocês vão colocar as letrinhas A, B ou C, né, dentro do parênteses, com relação ao tipo do predicado que você encontrou em cada frase. Cheguei atrasada à festa, né? Aí a próxima frase: estou orgulhosa da minha mãe. Camila continua cansada. Meus filhos saíram do parque
maravilhados. Lúcia fala muito alto. Os meninos já abriram os presentes. Então, aí vocês vão identificar qual tipo de predicado está presente em cada uma dessas frases. E a nona questão, nós temos aqui, pede para que vocês observem essa frase abaixo e escolham a alternativa, né, cuja afirmação esteja correta com relação a essa frase. Então, a frase é: meu pai e minha mãe são idosos. Então, vamos avaliar o sujeito, né? Qual tipo de sujeito dessa frase? Quem são idosos? Né? Então, vocês vão ver se que tipo de sujeito eu vou ter aí. É um sujeito simples? É sujeito oculto? É sujeito inexistente ou é sujeito composto? Aí nós temos são idosos, né? São idosos seriam que tipo de predicado? Um predicado verbal, um predicado nominal ou um predicado verbo nominal? Então, vocês vão avaliar o tipo de sujeito e o tipo de predicado dentro dessa frase aí e procurar a resposta entre as alternativas A, B, C ou D e assinalar a alternativa que você acha que é a correta. Bem, a 10ª e última questão, nós temos aqui também falando sobre predicado, né? Sobre a classificação do predicado, é incorreto afirmar. Então, nós temos aí o incorreto. Então, você vai marcar a alternativa que está errada, né? A frase que não condiz a questão da classificação do predicado. Então, nós temos aí na letra A: quando o núcleo do predicado for um nome, que geralmente é um adjetivo ou um substantivo, ele será chamado de predicado nominal. O predicado nominal é composto por um verbo de ligação e um predicativo do sujeito. Se você acha que a frase está correta, que essa afirmação é correta, então você não vai marcar. Caso você ache que não, que está errada, você deve marcar a alternativa errada, tá? Lembrando que só tem uma alternativa a ser marcada. Na letra B, quando o núcleo do predicado for um verbo, esse predicado será chamado de predicado verbal. Na letra C, o predicado verbo nominal, assim é chamado por ser o resultado da fusão de um predicado verbal com um predicado nominal. Ou seja, quando eu tenho a presença dos dois, né? Fusão quer dizer que tem os dois, predicado verbal e predicado nominal, por isso é chamado de predicado verbo nominal. E a letra D, no predicado verbo nominal, o núcleo nominal apenas poderá ser representado pelo predicativo do objeto, ou seja, a característica do objeto e não do sujeito, que é quando eu vou ter objeto direto, objeto indireto, e aí eu vou ter um predicativo do objeto que é uma característica dele. Bem, chegamos aí ao final da nossa avaliação, né, as 10 questões. E eu espero que tenha ficado tudo bem claro com relação às questões. Elas estão simples, fáceis de serem resolvidas. Caso ainda haja alguma dúvida, podem entrar em contato, né, no meu PV para tirar alguma dúvida para que eu vou poder, né, explicar com mais detalhes, né, mas acredito que ficou bem claro com relação a essas questões, tá? Então, boa prova a todos, boa sorte. E não esqueçam de fazer a devolutiva dessa avaliação na escola, para que nós possamos corrigir e lançar sua nota no sistema. Tenham todos, né, uma boa avaliação. E até a nossa próxima aula.